Olá pessoal, tudo bem? Então vamos tentar botar a nossa cabecinha para funcionar nesse período de calendário suspenso. A provocação que eu fiz para todas as turmas foi tentar a gente tomar as provas do Enem e dentro da evolução, logicamente, de cada turma, a gente tentar resolver aqueles problemas cujos assuntos já são conhecidos. Claro que neste ponto a turma do terceiro ano leva uma certa vantagem que vai poder resolver muitos problemas. E aí espero eu que eu possa ajudá-los à preparação para o Enem. A ideia é que a gente possa, a cada semana, ou até ficar durante mais algum tempo, mais semanas, num único assunto, é semana a semana tentar observar ou relembrar algum assunto que a gente já tenha estudado e reforçar para o Enem. E assim já aproveitamos também para reforçar os conteúdos que ainda estamos vendo nas turmas que estão ainda no início do ensino médio. Esse primeiro assunto que nós vamos abordar hoje, vocês vão notar, excetuando talvez a última questão, que a gente precisa ter uma lembrança mais forte das propriedades que envolvem um número, né, ou de que forma a gente pode enxergar este número, as primeiras são bastante simples. E aí eu reforço ainda mais a importância da gente ter a certeza que está resolvendo de maneira correta. Vamos lembrar sempre que questões do Enem têm graus de dificuldade, fácil, média, difícil, e as fáceis a gente não pode errar, correndo o risco de perder muitos pontos mesmo acertando as questões difíceis, porque o algoritmo entende, né, da correção do Enem, que quem erra uma fácil e acerta uma difícil é porque está fazendo chutando, não está propriamente resolvendo, por mais que você, na sua cabecinha, eu me esforcei, eu resolvi, estava certo e tal, não é a mesma coisa de você acertar todas as fáceis e ir lá de vez em quando e beliscar uma difícil. Tem bastante diferença isso, tá? Bom, a primeira parte, então, dessa seleção de assuntos que a gente tem com as provas separadas lá no nosso arquivo em PDF, né, é que a gente vá passando tópico a tópico por esses assuntos. O primeiro assunto, o mais simples de todos, que pode ser comum a todas as turmas, né, é que a gente falar um pouquinho de propriedade de números, como é que os conjuntos numéricos se organizam e tal. E aí a gente precisa lembrar uma coisa importante, né, que é o sistema numérico que a gente usa. Esse sistema numérico, logicamente, não é o único, muitos já existiram no desenvolvimento das civilizações e hoje a gente usa no nosso cotidiano o que a gente chama de sistema decimal posicional. Né? O que é esse sistema? É um sistema composto de 10 algarismos, né? Por isso decimal, que são os 10 símbolos que a gente usa para construir os nossos números, né? Lembrando sempre que existem sistemas, por exemplo, computacionais, que usam apenas 2 símbolos, né? 0 e 1. E não tem problema nenhum, a gente consegue escrever todos esses mesmos números que a gente escreve com 10 símbolos, usando só 0 e 1, né, no sistema binário. Ok, claro, para a gente que já está com a cabeça formatada para saber quanto vale um número no sistema decimal posicional, quando a gente observa um número escrito só com 0 e 1, nem sempre é fácil decifrar que número está sendo representado naquele outro sistema numérico. Bom, por que posicional? Porque a posição do algarismo dentro do número tem diferença. E aí o objetivo da gente aqui é abordar este tema. Quando a gente escreve um número, esse número é formado por ordens e classe, né? As ordens são unidade, dezena e centena. Cada vez que eu junto 3 dessas ordens, eu tenho uma classe.
É como a gente pensar, quando a gente escreve um número grande, que a cada 3 algarismos, da direita para a esquerda, eu vou botando um pontinho, que a gente chama de separador de milhar. Ali é onde a gente está separando as classes dos números. Então, vamos, olha só. Imaginar aqui que eu quero escrever um número. Eu vou colocar algumas ordens aqui. Pronto. Tem 9 tracinhos aí, como se eu fosse escrever um número que tenha 9 ordens. Como é que eu olho esse número? Claro, eu começo escrevendo o número da direita para a esquerda. Eu vou ler este número, embora eu leia da esquerda para a direita, do maior para o menor, a ideia começa sempre com o último cara. O menor é, entre aspas, valor deste número, que é o que a gente chama na ordem das unidades. Vamos escrever aqui pequenininho para não... unidades. Então, o que isso quer dizer? Quando eu escrevo um algarismo qualquer aqui, por exemplo, o 4, pela posição que ele ocupa, como ele está na ordem das unidades, ele vale simplesmente 4. A partir do momento que eu escrevo um outro número, um outro algarismo aqui, e esse número passa a valer 24, eu escrevi agora um número na ordem das dezenas. O que isso significa? Que o 2 tem um valor referente à sua posição. Ele está na posição das dezenas. Então, ele não vale 2. A gente sabe, ele vale 20. Então, este 2 vale 20. 2 dezenas, 20. Mais 4 unidades, esse número vale 24. A próxima ordem, a ordem das centenas. E aí, com essas 3 ordens aqui, eu tenho a minha primeira classe, a classe das unidades. Unidade, unidade de dezena e unidade de centena. Por exemplo, escrevendo aqui o número 8, o algarismo 8. Sempre existe uma confusão entre algarismo e número, o símbolo é algarismo. Quando eu junto um ou mais algarismos, eu tenho um número. Então, ali, 824 significa dizer que este 8, na casa das centenas, vale, na verdade, 800 pela posição dele, o 2 vale 20, o 4 vale apenas 4, eu tenho 824. E a partir daí, como eu disse no começo, eu tenho uma próxima classe aqui, a classe dos milhares. Depois eu tenho mais uma classe, a classe dos milhões. E podia seguir a classe dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. Sempre com as 3 ordens, unidade, dezena e centena. E aí a gente tem ali na próxima classe, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Passou disso, o próximo número que eu escrever já é unidade de milhão, ou simplesmente milhão. Depois, dezena de milhão, centena de milhão, e assim nós podemos caminhar com os nossos números. Beleza? Bom, a partir daqui então, a gente vai resolver 4 exercíciozinhos bastante simples que abordam este tópico. O primeiro, do capítulo 10, lá como a gente já comentou aqui, é o exercício que a gente está chamando de 1, do tópico 10, do Enem de 2011, que diz o seguinte: o medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido como relógio da luz, é constituído por 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Vocês podem ver no meu desenhinho enjambrado ali. A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh na imagem é... Bom, então vamos se ligar aqui. Aqui eu tenho que prestar atenção em 3 coisas básicas, que 2 estão relacionadas. Primeiro, entender a posição dos algarismos. E aqui o pessoal foi gente boa e já deixou eles na ordem correta. Unidade, dezena, centena e milhar. A segunda coisa, observar o sentido de rotação dos ponteiros. Existem ponteiros que
giram no sentido horário, unidade centena, e ponteiros que giram no sentido anti-horário, dezena e milhar. E o terceiro, que está ligado com o segundo, é lembrar que vale o algarismo ultrapassado por último pelo ponteiro. Então eu tenho que, a partir do sentido de rotação, ver qual foi o último algarismo ultrapassado. Então, se a gente olhar aqui, começando pelas unidades, roda no sentido horário, então ele acabou de passar pelo 4. Olha lá nas respostas, que só tem duas respostas que terminam com 4. Eu olhando para a dezena, que roda no sentido anti-horário, ele acabou de passar pelo 1. Que termina com 14, só tem a letra A. Eu só preciso verificar se é isso mesmo. Então vamos lá, na casa das centenas, que gira no sentido horário, eu acabei de passar pelo 6, fechou o que tem escrito lá, e para terminar, nos milhares, né, eu acabei, no sentido anti-horário, eu acabei de passar pelo 2. Então, o número obtido em kWh na medição desses 4 reloginhos, 2.614, para a gente marcar aqui a alternativa A. Beleza? Seguindo então, o próximo, número 2, diz o seguinte, do Enem de 2012. João decidiu contratar o serviço de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 13, esqueceu 98207, sendo que o espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. De acordo com as informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a D. Então, o que a gente acabou de falar aqui, eu tenho que olhar para este número e entender as suas ordens e as suas respectivas classes. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pronto, resolvi meu problema. Depois eu teria lá unidade de milhão, ou simplesmente milhão, né? E depois dezena de milhão. O número que está faltando é esse aqui, ó, centena de milhar. E a gente pode anotar ali, então, que este cara é a letra C. Seguindo, aqui, né, do desenvolvimento dos sistemas de contagem e de sistemas de numeração. A questão 4, vejam que eu pulei a questão 3, do Enem de 2014. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional, como esse que a gente acabou de ver, que é o que a gente usa ainda hoje, né? Só que os incas não tinham ainda os algarismos. Um conjunto de cordas com nós determinados quipus. O quipus era feito de uma corda matriz ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram pendurados outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número 2453. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. O número da representação do quipus da figura 2, em base decimal, é... Então, olha aqui. Ele disse para a gente, né, que o número da primeira corda, da figura 1, é o número 2453. 2.453.
e está perguntando para a gente qual é o número que está na cordinha da figura 2. Então, organizadas as ordens do número, basta que a gente não se equivoque na hora de ler o número, né? Lembra ali que ele disse em um determinado momento que se eu não fizer um nó em uma determinada ordem, é porque este número, né, representa a quantidade 0. Então, olha aqui. Na quantidade dos milhares, eu tenho 3 nós. Na quantidade das centenas, nenhum nó. Na quantidade das dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. E na quantidade das unidades, 1, 2, 3, 4 nós. O número que nós temos aqui, 3.064. Olhando para as nossas alternativas, de novo, alternativa C. Vejam que, como eu disse lá no comecinho, é bastante simples. Nós não podemos errar esse tipo de questão. Passando aqui adiante. A questão 5 do Enem de 2016. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar os números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número do sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, conforme a gente já falou aqui hoje, até a haste que encontra-se mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a posição usual. E aí a gente tem o desenho ali. Eles estão bagunçados. Nessa disposição, o número que está representado na figura é. Então aqui a gente precisa organizar este número, né? Então o que a gente tem? Eu preciso começar escrevendo o número pela unidade. Então a unidade está aqui. Quantas argolinhas tem ali? Tem uma argolinha só. Observem que existem 3 números que terminam com 1. Não posso marcar de jeito nenhum nem a alternativa B, muito menos a alternativa C. Vamos seguir aqui. Próximo número. Próximo algarismo para escrever meu número. Dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Depois, centena. 1. Segue. Milhar. Nenhuma argolinha. 0. Depois, dezena de milhar. Dezena de milhar, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. E para terminar, o último, centena de milhar, que está aqui. E eu tenho 4 argolinhas. O número que eu tenho aqui, 460.171. Olhando para as nossas respostas, a alternativa D é a que representa o número que nós precisamos, ou temos que reconhecer no nosso ábaco. Agora, falta lá a questão de número 3, que nós deixamos para trás. Só para a gente lembrar aqui, quando a gente fala de número, né, existe uma coisa muito importante, que quando a gente trabalha com isso no início do ensino médio, vocês ficam até um pouco bravos, né? Eu estou falando aqui de uma coisa que a gente conhece como... Vamos escrever aqui, não é com essa letra, é o teorema fundamental da
aritmética. O que diz esse teorema? Diz o seguinte, que todo número que eu pegar sendo inteiro maior que 1, tem apenas uma única forma de decompô-lo, ou seja, de escrevê-lo na forma do produto de números primos. Isso é uma coisa bastante importante com relação aos números, gente. A decomposição em fatores primos. Ela nos traz uma série de informações, tá? Uma delas é essa que a gente vai precisar para o nosso exercício que ainda está em branco. Vamos pegar um número bastante simples aqui para a gente decompor. O número 36, por exemplo, né? Vocês aprendem lá no ensino fundamental que não pode esquecer nenhum número se não dá errado a decomposição. E eu sempre digo para vocês que isso não é verdade. A gente pode começar decompondo pelo fator primo que vier na cabeça. Os outros vão aparecer no decorrer da nossa decomposição. Claro, fica mais bonito se a gente fizer na ordem, né, que eles aparecem da menor para maior. Então, o 36 divide por 2, dá 18, divide por 2 dá 9, dá para dividir por 3 dá 3, dá dividir por 3 dá 1. Significa dizer que o 36 decomposto, fatorado, pode ser escrito como 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. É a única forma de escrever o número 36 na forma de fatores primos. Isso nos traz, como eu já disse anteriormente, uma série de informações legais. Duas delas, né, são o que a gente conhece como MMC e MDC, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. O MMC a gente pode fazer decompondo dois números ao mesmo tempo. Funciona. O MDC, a gente tem que saber quais números pegar nessa decomposição conjunta. Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos pegar um outro número qualquer para a gente decompor aqui, pegar, por exemplo, o 45. Né? O 45 dá dividir por quanto? Dá por 3, que dá 15, dá por 3, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Este cara aqui é conhecido como 3 ao quadrado vezes 5. Dessas decomposições, como eu disse anteriormente, a gente pode tanto encontrar o MDC como o MMC, de 36 e 45. Vamos olhar o que a gente tem que pegar aqui. O MDC é o máximo divisor comum, ou seja, o número que divide os dois caras ao mesmo tempo e é o maior deles. O que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar fatores que apareçam nos dois ao mesmo tempo. Quais são os fatores que aparecem na divisão dos dois ao mesmo tempo? O 3, vamos marcar aqui, aparece aqui e também aparece aqui. O 3 aparece aqui e também aparece aqui. O fator comum na decomposição dos dois caras é o 3 ao quadrado, certo? Então eu vou dizer que o número que divide os dois, 36 e 45, ao mesmo tempo, sendo o maior dos divisores, é o número 9. 9 dá para dividir o 36, dá 4, e o 9 divide o 45, dá 5. O mínimo múltiplo comum, né, como o próprio nome diz, é o menor múltiplo comum aos dois números. E o que eu tenho que pegar? Eu tenho que procurar todos os fatores que aparecerem, não precisa aparecer nos dois, certo? Mas todos que aparecerem com maior expoente eu preciso trazer aqui. Então olha só, o 2. O 2 não aparece nos dois deles, aparece só no 36, mas eu vou escrever aqui. 2 ao quadrado faz parte do MMC de 36 e 45. O 3 ao quadrado aparece nos dois. Se por acaso aqui aparecesse 3 ao quadrado e aqui aparecesse só o 3, eu ia catar o 3 ao quadrado, o maior expoente de cada número primo. E ainda tem o 5, que só aparece no 45 e também me interessa para o mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum entre 36 e 45? 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180.
Tá? Essa é uma das utilidades da decomposição de números. Tem outra, que é bastante importante, que é o que a gente vai precisar usar ali, né? Que são os divisores de um número. A pergunta é, quais são os números que dividem o 36? E aí eu posso pegar uma ideia aqui, e os números que dividem o 36 são o 1 vezes 2, o 1 vezes 3, o 1 vezes 2 vezes 2, o 1 vezes 2 vezes 3, o 1 vezes 3 vezes 3, o 1 vezes 2 vezes 2 vezes 3, o 1 vezes 2 vezes 3 vezes 3, e o 1 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 36. Os divisores do número 36 são esses caras aqui. Quantos divisores tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número 36 tem 9 divisores. E a pergunta é, como é que eu sei que não tem mais nenhum? Como é que eu sei que eu não esqueci nenhum? É muito simples. Observem uma coisa. Se eu tivesse só o número 3, quantos divisores tem o número 3? O número 3 só pode ser dividido por 1 e por 3, tá certo? O número 3 tem 2 divisores, é um número primo, beleza. Agora, como é que eu consigo saber quantos divisores ele tem? Essa é a pergunta. Notem que a fatoração do 3 é 3 na 1. O importante é eu conseguir reconhecer o expoente do cara. Né? Sempre que eu decomponho um número, e daí nós vamos escrever o 36 de novo, que é escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, para que eu consiga reconhecer a quantidade de divisores que esse número tem, eu preciso somar uma unidade em cada um dos expoentes que apareça e multiplicar esse cara. Então, o número de divisores do número 36 é 3 vezes 3, que na verdade são 9. O número 3 só tem o 3 na 1. Então, quantos divisores ele tem? É só somar 1 aqui, e a quantidade de divisores do número 3 está aqui, 2, certo? Essa ideia que nós vamos usar para resolver o problema de número 3, que é do Enem de 2014, que diz o seguinte, aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica da decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 elevado a x, 5 elevado a y, 7 elevado a z, na qual z, x, y e z são números inteiros não negativos. Sabendo-se que n é um múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7, o número de divisores de n diferentes de n é... Aqui tem duas pegadinhas, né? Primeiro, que essas duas informações aqui, estas duas informações que aqui estão, não servem para a resolução do nosso exercício, né? N é um múltiplo de 10. Isso é para dizer que existe uma quantidade de fatores 2 no número e existe uma quantidade de fatores 5 no número. Isso existe. Para que o número seja múltiplo de 10, ele tem que ter 2 e tem que ter 5 na sua decomposição. Beleza. Não é múltiplo de 7. Significa dizer que na decomposição desse número não vai aparecer nenhum 7. Não vou dividir o número n por 7. Bom, isso aqui não importa, certo? Não para esse problema. Porque se vocês olharem para nossas respostas, a pergunta da quantidade de divisores está apenas com relação às incógnitas, x, y e z. Então eu não preciso saber quanto elas valem, né? Se eu precisasse saber, eu poderia dizer aqui que z vale 0. Né? Na decomposição desse número eu tenho 7 na 0. Tá? Bom, mas qual que é a ideia? A ideia é determinar a quantidade de divisores. O que eu acabei de dizer para vocês? A quantidade de divisores, eu tenho que adicionar 1 em todos os nossos expoentes
e multiplicar. Ah, mas tu acabou de dizer que o z é 0. Sim, ali vai dar 0 mais 1 dá 1. Não vai mudar nada aquilo ali, o fato do número aparecer, certo? Bom, agora, multiplicar x mais 1, y mais 1 e z mais 1 não tem nas respostas. Por que não tem nas respostas? Porque está dizendo ali que eu quero tirar o próprio número dos seus divisores. Por isso é que existe aqui, ó, este menos 1. Então, a quantidade de divisores do número n é x mais 1, y mais 1, z mais 1, tudo isso menos 1, certo? Aqui só uma coisa antes da gente fechar. Eu poderia ter colocado, né, este número, eu poderia ter dito aqui que esse cara aqui é 11 na K, 13 na W, 17 na M e assim por diante. E podia ter dito lá no enunciado, ele não é divisível por 11, por 13, todos esses caras valem 0. Mas se eu quisesse escrever a resposta, eu tinha que escrever K mais 1, W mais 1, M mais 1 e assim por diante. Tá certo? Pessoal, esses primeiros 5 exercícios estão vencidos, concluídos. Na próxima semana, vamos trabalhar com razão, proporção, regra de 3 e porcentagem, certo? Eu vou disponibilizar os números de exercícios que a gente precisa resolver, vocês me procurem para tirar dúvidas e em breve a gente posta a resolução para vocês. Se cuidem, a gente se fala e um abraço.